nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, muito bem-vindos a mais um Mais Vale, um projeto da SECRI em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater os novos caminhos para o desenvolvimento e a integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves e esse é o nosso quarto encontro. Aqui comigo no estúdio estão Bruno Frossar e Wagner Siqueira, diretores da SECRI, e os nossos convidados são Maurício Ogawa, diretor do Senai Santos Dumont de São José dos Campos, e Jardel José Bussarello, gerente regional do SEBRAE. Hoje o papo é sobre educação, qualificação profissional e como a atividade industrial precisa de trabalhadores cada vez mais bem preparados para que elas possam fazer frente à concorrência, à competitividade internacional. Então, nosso papo hoje vai nessa linha de falar muito sobre a qualidade e a educação das pessoas que chegam ao mercado de trabalho. E a minha primeira pergunta vai para o Ogawa. Ogawa, eu sei que você tem um pequeno delay, então a gente vai demorar um pouquinho para você começar a sua resposta, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente sabe que o trabalhador, o jovem, chega para o mercado de trabalho carregando todas as deficiências da formação dele ao longo da vida, né? E aí, muitas vezes, eles passam por vocês no Senai para obter essa qualificação. Quais são as dificuldades de pegar esse jovem que chega com todas as dificuldades de interpretação, de raciocínio, e transformá-lo num trabalhador que pode efetivamente fazer a diferença dentro do mercado de trabalho? Rui, esse realmente é um grande desafio que a gente enfrenta. O Brasil está apostando muito, né? O país aposta muito na formação profissionalizante para retomada, né? O Brasil ele precisa retomar esse crescimento e a formação profissionalizante é muito importante. O técnico, a formação técnica, garante inclusive uma renda melhor, né? Os lugares onde os alunos ele têm formação técnica, ele tem uma renda até 20% maior de quem não tem essa formação, só tem o ensino médio. E os alunos realmente, eles chegam, a gente trabalha, nosso público é realmente um público que precisa dessa formação técnica de qualidade. Eles são oriundos de escola pública e a gente faz um reforço, principalmente em matemática. Tem uma questão de lógica fundamental, né? A matemática ela traz a questão da lógica, que é importantíssimo nas aulas, inclusive aulas práticas que são predominantes no Senai. Então, a gente recebe esse jovem, tem uma energia que a gente usa para trazer eles para a nossa base. Então, tem muito cálculo, né? Você vai fazer uma usinagem, tem muito desenho, interpretação. Então, a gente trabalha muito essas questões e é um desafio que a gente enfrenta, mas que com a nossa metodologia a gente vem conquistando bons resultados, né? Os alunos do Senai que terminam os nossos cursos de aprendizagem e os cursos técnicos, segundo as nossas pesquisas de egressos, né, eles ultrapassam 80%, né? Os alunos acabam empregados, né? ou já estavam empregados antes de começar o curso e permanecem assim até o final, e aqueles que também não estavam empregados, 80%, em pesquisas de 6 meses, a gente percebe que eles estão empregados, ou aqueles que estavam têm uma remuneração melhor. Então, a gente faz esse trabalho. Jardel, eu vou jogar a bola para você agora, e aí a minha questão é a seguinte: o Ogawa já falou aí dessa
transformação, dessa lapidação que é necessário fazer. Mas a gente precisa lapidar também toda a nossa força de trabalho para ter uma visão empreendedora. E você certamente sabe isso melhor do que eu, as pessoas precisam começar a pensar na possibilidade de gerirem a sua vida com uma capacidade muito maior de gerar riqueza, né? Ou através do próprio negócio, ou tendo uma visão empreendedora dentro do ambiente de trabalho. E isso é muito forte, principalmente nessas empresas novas, as empresas do núcleo digital, as startups, né? Em que elas buscam as pessoas com sentimento de dono. Como é que a gente consegue desenvolver nas pessoas essas qualidades do empreendedor? Não para que ela seja efetivamente empreendedora, no sentido de que abriu uma empresa e desenvolveu o seu próprio negócio, mas que ela tenha atitudes empreendedoras que possam fazer com que ela aumente a sua empregabilidade e aumente a sua produtividade, que são duas coisas muito importantes para nós hoje. Uma ótima pergunta, Rui. Primeiro, agradecer a todos vocês, ao Bruno, ao Enio, ao Wagner, a você, Rui, dizer que a gente está adorando essa sequência de conversas que vocês têm feito, e principalmente com o foco na região, no desenvolvimento regional. Primeiro, a palavra-chave que você provocou, de dividir, né, separar o conceito de quem é o empresário, o empreendedor, de quem é formalizado, do conceito dos comportamentos empreendedores, né? Comportamentos empreendedores, hoje pautados pelo Sebrae, em um estudo da ONU, são 10 comportamentos que são a base para a pessoa ter um pouco de conhecimento, né, sobre comportamento empreendedor. Hoje, as pessoas chegam, empreendem, seja por oportunidade ou por necessidade. Agora, nos últimos meses, pela pandemia, esse percentual de empresas, né, de empresários, de microempreendedores, indo pela necessidade, aumentou muito, e esses empreendedores chegam até o Sebrae, ou até o Senai, ou a qualquer outra entidade, com esses comportamentos empreendedores bastante baixos, né? Não é uma questão de você ter um ou outro comportamento empreendedor desses 10 comportamentos, né? Todos nós temos esses 10 comportamentos. O grande desafio é que a gente se conheça, né? Um autoconhecimento, e saber o quanto a gente deve e pode incentivar, né? Polir isso, né? Deixar mais brilhante esses comportamentos no dia a dia, né? E esses comportamentos, a gente tem programas específicos para isso, e incentiva isso, onde dá resultado mais a médio e longo prazo, desde a iniciativa com as escolas de ensino fundamental e médio, para que esses comportamentos sejam, primeiro, desmistificados e, segundo, deixados à disposição da nossa comunidade, para que entendam, né, que o comportamento empreendedor ele pode ser usado para alguém que está em chão de fábrica, alguém que está dentro da indústria, alguém que está no dia a dia, e que também pode ser usado para empreender, se ele assim o quiser. Mas que as empresas estão já há algum tempo levando muito em consideração o quanto que esse funcionário, né, ou que esse potencial funcionário na seleção apresenta comportamentos empreendedores, né? Seja de liderança... Dá um exemplo para a gente de alguns desses comportamentos. Tá. O primeiro deles é a busca de oportunidades, né? Ter iniciativa, né? Então, no nosso dia a dia, e veja bem que isso funciona para alguém que tem empresa, mas para alguém que também trabalhe numa linha de fábrica, né? Então, buscar oportunidades, ter essa iniciativa. O segundo que eu posso citar é correr riscos calculados, né? Quem aqui já não para diante de uma oportunidade e fica com medo de avançar, né, sabendo dos riscos que tem, mas o brasileiro, né, a gente é assim, a nossa cultura é assim, diante de uma dificuldade a gente para e trava às vezes. Então, é preciso avançar, e por isso que tomar, né, conhecimento dos riscos calculados, né? E por último, um terceiro que eu possa citar aqui, é o planejamento e o monitoramento. Então, a gente tem pouco, o latino tem pouco, o brasileiro tem pouco isso, de ter no seu dia a dia um planejamento e um monitoramento muito bem feito, né? A gente brinca nos bastidores, e vocês já ouviram isso com certeza, que é muito mais fazejamento do que planejamento.
E aí você não planeja, não faz esse controle sistêmico, não corre riscos calculados e não busca oportunidade, não tem iniciativa, e veja bem, eu só citei 3 comportamentos, só esses 3 aqui já faz uma diferença gigantesca. E eles certamente são muito fáceis de identificar numa entrevista de emprego, né? Rapidamente você consegue colocar a sua visão sobre esses aspectos e certamente vai ser um diferencial na hora de buscar uma colocação, né? Hoje, a liderança por comando e controle, que é a tradicional, né, realizada até hoje, está em plena mudança. Então, mesmo um líder de fábrica, um líder de uma linha de produção, ele já não faz mais a seleção só de alguém que tem a capacidade técnica, né, e que tem a capacidade de colocar em prática aquele comando e controle. Ele quer alguém lá na linha de produção, no dia a dia, que entenda as oportunidades, que dê sugestões, que possa ajudar a melhorar algum processo, né, que tenha iniciativa, que na hora de tomar decisões rápidas e cada vez mais no nosso meio, isso é preciso, né, resolver problemas complexos com decisões rápidas, isso seja feito, claro que levando em conta os riscos calculados. Então, veja bem, isso está no dia a dia de uma seleção, né, e isso se amplifica ainda mais numa seleção de colaborador, quando a gente tem um momento que a gente está vivendo hoje, com muitas pessoas capacitadas participando de vagas, né? Então, isso só amplifica. Bom, então agora vamos tentar ouvir o lado prático disso, né? Bruno, você tem aí, você está à frente de uma empresa e certamente essas qualidades são muito valorizadas por vocês nos processos de seleção, né? Como é que é na prática encontrar essas pessoas que tenham as características que o Ogawa destacou, né? Essa capacidade de raciocínio, de pensamento lógico, a capacidade de aprender a aprender coisas novas e trazendo esses comportamentos empreendedores. Tá fácil de achar ou tá difícil de achar gente assim? É um desafio muito maior do que parece. Na realidade, a gente vê tantas coisas muito básicas de falta de preparo do mais fundamental possível, essa ausência quase completa do comportamento empreendedor, muitas vezes, né? E exemplos são simples. Às vezes você vê uma máquina que tem 4 parafusos que estão desatarrachando, né? Estão soltando, e de repente o cara não é capaz ali de tirar, de apertar ali. Quando ele aperta um, ele não é capaz de checar os outros 3. Então, assim, são coisas pequenas que você começa a ver que numa escala maior gera um grande problema, né? Por um lado, aqui a gente olha no Brasil, essa dificuldade que a gente tem de contratação, ela é histórica, né? Mas o meu sentimento pessoal é que essas coisas elas estão ficando mais difíceis, estão ficando mais complicadas, porque por um lado tem aumentado o desafio em termos de competitividade de um lado, por outro lado, a mão de obra parece que tem ficado cada vez mais desqualificada, né? Acho que na surpresa, quando a gente olha o PISA, né, com os números absurdamente ruins que a gente tem no Brasil, né, a gente fala de, às vezes, indústria 4.0 ou nova indústria, né, das startups, mas a gente esquece de que, poxa, o cara, para ter uma grande ideia e colocar na prática, ela precisa saber matemática, ela precisa escrever minimamente com capacidade mínima, né? E aí, do outro lado, realmente, assim, a gente vê as pessoas sem qualquer exposição, numa grande maioria, a esse comportamento empreendedor tão fundamental, né? Então, às vezes as pessoas falam do empreendedorismo, pensando na ideia de lançar uma empresa nova, mas o empreendedorismo organizacional, né? A vontade das pessoas de crescer, a iniciativa, né? E várias outras coisas, como o Jadel muito bem colocou, fazem muita falta, né? E assim, um exemplo, na minha empresa, eu tenho umas 10 vagas de engenheiro, de técnico mecânico, por exemplo, nesse momento. Eu estou com uma dificuldade horrível de conseguir contratar. Eu contratei recentemente algumas vagas ali de projeto, mas olha, foi com muito suor, né? Então, muitas vezes sobra gente procurando emprego, mas muitas vezes a gente não tem, para aquela grande massa de gente procurando, não tem pessoas com qualificações até mínimas.
não é uma questão de você escolher, é uma questão de você ter opção de escolher, né? E eu acho que, assim, quando a gente pensa o Brasil, quando a gente pensa a nossa região aqui, é impossível não falar disso, né? E é uma dor, Rui, é uma dor que realmente tem travado as empresas aqui na nossa região, e eu tenho certeza que no Brasil, porque a nossa região, sem dúvida alguma, é uma região privilegiada, né? Então, quando eu vejo aqui essa conversa tão bacana, com o Sistema S representado com o Senai e o Sebrae, eu acho que é uma oportunidade talvez única, né, da gente realmente debater esses fundamentos e gritar um pouquinho a dor que a gente sente na ponta ali na indústria, né? Você trouxe esse ponto dessa dificuldade toda de selecionar as pessoas, falando sobre a sua experiência na indústria. E eu me lembrei de uma reportagem que eu fiz há alguns anos, há bastante tempo, por sinal, quando uma grande rede de supermercados resolveu inaugurar uma nova loja na região onde eu estava cobrindo, e era uma loja com um aspecto bastante sustentável, né? Então, todas aquelas questões de impacto ambiental, social, estavam dentro do projeto. E aí, nessa loja, eles queriam contratar apenas funcionários com ensino médio completo. E não importa qual era a função, deveria ter, no mínimo, ensino médio completo. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram, a quantidade de anos foi um limitador, ou seja, falta gente, né, que chegue até o final do processo, e mesmo aqueles que chegavam, eles não conseguiam passar pelos processos de seleção, justamente por causa das dificuldades de compreensão, não da atividade prática que ele precisava exercer, mas dessas outras habilidades, né, que são chamadas de soft skills, né, que são aquelas habilidades comportamentais, faziam com que esses profissionais fossem barrados no processo de seleção. E aí, assim como você, dentro da indústria, um trabalho mais complexo, mais tecnológico, tinha dificuldade de colocação, de preenchimento das vagas, um supermercado que precisava de repositor, de caixa, que são atividades menos complexas do que uma atividade industrial, também não conseguia. Então, isso demonstra aí o tamanho do problema que a gente tem no Brasil e que a gente precisa tratar com seriedade para resolver. E agora eu jogo a próxima pergunta para o Wagner. E, Wagner, a gente não pode separar o trabalhador do empresário sobre os aspectos da qualificação, né? Certamente, se a gente tem problemas de qualificação para o trabalhador, a gente tem problemas também de qualificação para o empresário brasileiro. Quais são as dificuldades que o empresário brasileiro tem, né? E como é que a SECRI consegue ajudar a diminuir isso? Certamente as questões técnicas e que envolvem a gestão devem estar no radar, mas certamente não é apenas ela, né, Wagner? De estar como diretor da SECRI, eu também sou empresário, então eu sofro as mesmas dores, né? A SECRI hoje ela faz esse papel de conectar os centros de formação, Senai, Sebrae, com as pequenas empresas. O que nós temos percebido, tanto entre alguns dos nossos associados, porque a nossa base de associados ela é mista, ela tem empresas grandes, médias e as pequenas. Nós temos encontrado entre os nossos associados, principalmente os pequenos, né, e algumas empresas, alguns mapeamentos que nós temos feito de empresas que não são associadas nossas, a necessidade de aprimoramento da gestão dos negócios das empresas, os empresários aplicarem ferramentas modernas de gestão, tanto de pessoas como de processos, e aí nós enxergamos um gargalo grande na gestão de processos, né? Porque quando você foca a administração dos negócios em cima de pessoas, você tem uma série de dificuldades, e quando você foca a gestão dos negócios em cima de processos, fica mais fácil de você encontrar os gargalos dentro do sistema de administração. Então, nós, naquela base de empresas que não são nossos associados hoje, nós já mapeamos mais de 80 empresas, nós estamos preparando, eu digo assim, brincando dentro da associação. Nós estamos pegando a bola, colocando em campo e arredondando ali para o Sebrae vir e o Senai vir e dar o chute e chutar para gol, né? Para que elas possam, de fato, se aprimorar, melhorar os seus processos produtivos, melhorar suas formas de contratação e de seleção, e que elas, de fato, possam melhorar a sua rentabilidade, melhorar o seu tempo de vida. Aí eu me recordo, há muito tempo atrás, quando a minha empresa tinha cerca de 3 anos, mais ou menos,
eu estava encontrando algumas dificuldades e eu não sabia como resolver, e eu procurei o Sebrae. Eu procurei, na época, um dos membros do Sebrae que ficava em São José, o Fabinho, e ele me ajudou, e a orientação que eu recebi do Sebrae foi muito importante para que eu conseguisse colocar a empresa nos trilhos e chegar agora já com mais de 15 anos de existência, né? Então, é fundamental esse apoio, tanto do Senai como do Sebrae, na melhoria dos processos de gestão das empresas. Agora, jogando a bola de volta para o Ogawa, a gente conseguiu aí sair das dificuldades de formação inicial, né, que passa aí pelo processo em que o Senai pega esse jovem para torná-lo capaz, e a gente conseguiu fazer o giro que mostra aí que em todas as partes desse processo a gente está com muitos gaps que precisam ser cobertos. Ogawa, nos anos 80, nos anos 90, o Senai era muito reconhecido e facilmente reconhecido, principalmente pelo jovem, pela possibilidade de conseguir aprender uma profissão. Era essa a palavra. Eu quero ter uma profissão, e o Senai me dava um curso profissionalizante. E o mundo mudou. Dos anos 80 para cá, passaram aí praticamente 40 anos, e a gente viu aí uma grande transformação. O que o Senai hoje entrega para esse aluno que faz um curso nele? É uma profissão? É um projeto de vida? São novas possibilidades? O que vocês estão incluindo na vida desses jovens? É tudo isso e mais um pouquinho, né? A gente também traz essa questão da soft skills. A gente percebeu que os empresários colocaram isso de forma muito veemente para a gente. E a gente está entregando o saber, né? O conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você tem. Quanto mais você tem, é uma das poucas coisas que ninguém tira de você. Então, a gente trabalha ainda muito forte, né? O Senai é muito forte e reconhecido por essas questões da educação profissionalizante, mas a gente está entregando o saber, né? Para frente, olhando mais para frente, aquele trabalho formal, né? O emprego formal, aquela carteirinha azul, ela vai diminuir, né? Ela está diminuindo. E o que as pessoas vão poder entregar e oferecer é o conhecimento, né? Então, é isso que a gente se preocupa muito, levar um conhecimento, um saber de qualidade, né? E a gente está trazendo tecnologia, né? A tecnologia está muito forte dentro do Senai, é um braço, né? Um vetor que a gente vem investindo muito há alguns anos, e o Senai São Paulo se prepara muito forte para isso. A gente tem mais de 30 institutos, né? Institutos de tecnologia, de pesquisa, núcleos de tecnologia, uma rede fortíssima do Senai São Paulo, que está integrada também numa rede nacional de pesquisa. E São José dos Campos ganhou um núcleo, né? Nós conquistamos o direito de ser um núcleo de tecnologia, com esse olhar mental-mecânica, que é muito forte na região. Agora a gente precisa fazer jus. Então, o objetivo é apresentar essa rede de institutos de pesquisa e tecnologia que o Senai tem em São Paulo e oferecer para as indústrias aqui da região. A gente, né, a fala do Jardel, do Bruno, do Wagner, nós estamos em uma região privilegiada, a nossa região respira tecnologia, e a gente precisa se preparar. Então, o Senai São José dos Campos, ele vem se preparando também nos últimos tempos para oferecer para as indústrias e para os empresários aqui da região tecnologia. E a gente, quando se prepara para ofertar tecnologia, a gente aprende com essa tecnologia e leva para os nossos alunos, né? Essa indústria do futuro, que já não é mais futuro, que já chegou, ela exige uma competência maior dos alunos, né? Então, a gente, num estudo até um pouquinho antes da pandemia, esperava-se até 2023 mais de 10 milhões de técnicos, né? Esse futuro vai chegar em breve, né? Talvez não seja até 23, a gente perdeu mais um tempo aí pela frente, mas a gente vai continuar precisando, né? O Bruno está precisando, e eu escutando isso aqui fico provocado aqui de reforçar, né, essa educação.
de qualidade para que o Bruno e os outros empresários tenham esses alunos. Então, é importante a gente trabalhar com esse aspecto. Então, o Senai São José se preparou para isso. A gente tem vários programas que a gente, inclusive com a parceria maravilhosa, né, com a SECRE que a gente tem, eles abraçaram esse programa. O Parque Tecnológico também é um grande parceiro. Então, a gente criou uma estratégia, né, estratégia Senai São Paulo para a transformação digital. Então, é um olhar de transformação da indústria, desde aquela que não tem nada, né? Aquele empresário, ele fica frustrado de não se enxergar nessa indústria 4.0, e depois é importante, inclusive, a gente desmistificar um pouquinho. Você não precisa ser 4.0, né? Às vezes um 2.0 bem feito está ótimo. Então, a gente trabalha nessa jornada de transformação, são 8 etapas, né? Que vai desde o descobrimento, a gente faz aquela verificação, a gente levanta os gaps, e aí vai subindo, né, as etapas até o último estágio, e aí a gente está falando de machine learning, inteligência artificial, IoT, as tecnologias habilitadoras, mas a gente, esse trabalho que a gente está fazendo com a SEC é justamente esse começo, né, do empresário se conhecer, entender onde ele está, e até para ele saber para onde ele vai, né? Então, a gente, quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Então, a gente está ajudando, né, junto com a SECRE, nesse básico, né? Até para depois, quando você promover uma produção em série, se você também está fazendo errado, você vai produzir em série errado, o que é pior. Então, esse trabalho inicial de se descobrir, de entender do Lean, né, do Kaizen, a gente está fazendo isso e, pelo que a gente está acompanhando, está indo bem, graças a Deus. Então, é isso. Ou seja, vocês estão qualificando também a indústria e o empresário, não mais só a mão de obra que vai trabalhar nela, mas tornando a indústria brasileira mais competitiva e mais capaz de assimilar tecnologia, né? E quais são os gaps que vocês têm visto nessas empresas também? Não, é o básico, né? A gente está falando do Kaizen, né? Da organização. Então, as empresas também, a gente tem os empresários, eles são diferenciados aqui no Vale também. Então, eles têm a noção, o empresário, a gente visita a empresa e fica até surpreso com a qualidade, né, e a competência das empresas. Mas, às vezes, um olhar de fora ajuda, né? Então, basicamente, a gente olha a organização, né, o processo, e a cabeça do empresário. O Jardel, ele pode falar muito bem sobre isso. Se o empresário ele não entender que é importante, ele não vai descer isso para o chão de fábrica, né? Então, essa questão da importância da tecnologia, da importância da organização, do Lean, ele tem que começar realmente na cabeça do empresário. O Sebrae faz muito bem, então é isso. Perfeito. Jardel, já que o Ogawa já citou o seu nome, vamos colocar você na roda de novo. Vamos pensar o seguinte, um empresário bem qualificado tem uma indústria mais competitiva. Se ele tem uma indústria mais competitiva, ele provavelmente vai gerar mais empregos, ele provavelmente vai vender mais, ele provavelmente vai arrecadar mais impostos. Portanto, existe toda uma cadeia que ganha com a qualificação e com a eficiência dos nossos processos. E a gente tem muito para melhorar. Quais são os projetos do Sebrae para tornar os empresários capazes de avançar nos seus negócios, fazer frente à concorrência estrangeira, porque essa é a mais difícil, né? Que concorrer com o cara que está jogando pelas mesmas regras que você, digamos que é menos difícil. Agora, concorrer com um cara que tem trabalhador mais qualificado, mais acesso à tecnologia, investimento mais barato, aí fica mais difícil ainda, né? Então, como é que o Sebrae consegue ajudar os empresários a seguir nesse caminho? É isso mesmo. O Maurício tocou num ponto fundamental, né? A primeira grande mudança foi dentro das nossas entidades. Então, a gente está, desde o começo da pandemia, transformando, né, um foco muito grande em transformação digital do portão para dentro das unidades, né? Primeiro, para deixar disponível isso
esses empresários. Então, o nosso foco é o microempreendedor e a empresa de pequeno porte, né? Os nossos pequenos negócios. E depois disso, a transformação digital para fora, né? Então, esse para fora é deixar disponível 100% do que a gente tem de inteligência, de modelos, de consultoria, de programas, de projetos online, né? E depois desmistificar essa utilização online, né? A gente tem conseguido manter essa provocação e essa qualidade com os nossos empresários. Isso passa um recado claro, né, para esses empresários. Primeiro, o que a gente já falou da importância de ter no seu dia a dia esses comportamentos. Se eles não absorverem a importância disso, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo atrás, eles não vão implementar nas suas respectivas equipes, nos seus líderes abaixo deles, nos seus diretores, nos seus gerentes, etc. E segundo, eles entenderem do que a gente está passando nesse momento. A pandemia veio e deixou muito claro, deixou nos nossos olhos que as barreiras caíram, né? Então, não existe mais barreiras para físicas, né? Aquelas barreiras de logística que você citou bem aqui, e ele está no dia a dia dele, frente a frente com o concorrente dele de outro país, de outra região, de um outro aglomerado, de um outro cluster. Então, as poucas barreiras que existiam ficaram escancaradas que não existem mais, né? Como a gente faz isso na prática? Então, a gente tem soluções para esses empresários simples, diretas, objetivas, de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. Nós temos para ele resolver uma dor dele iminente, né? Seja na parte jurídica, na parte de inovação, na parte de processos, algo assim. Nós temos programas, e aí sim com 20, 30, 40 horas, muitos aqui em parceria com o Sistema S, como já foi citado. E nós temos os nossos projetos, né? Os nossos projetos é aquela oportunidade onde o Sebrae disponibiliza vagas e seleciona os empresários de indústria que estão no momento ideal para receber aquela capacitação. Porque no momento ideal, não é só preciso mapear a dor, mas sim se o empresário tem a vontade de resolver aquela dor, né? Dentro desse programa, desse projeto, nós temos intervenção dos nossos especialistas internos, externos, aqui da regional, de outras regionais, e a provocação para que esse empresário faça a parte dele, né? Fica com o dever de casa até o próximo encontro. Isso é uma escalada de provocação na parte de processos, de inovação, de gestão financeira, de liderança, de gestão de pessoas, né? E o último, o ápice desse programa, entra as nossas oportunidades de inovação, né? Via Sebrae Inova e via Sebrae Tech, onde a gente traz oportunidades já mapeadas para essas indústrias, para esses empresários, de resolver um problema na sua empresa, no seu chão de fábrica, com uma consultoria individual e customizada para entregar para ele algum processo, alguma inovação em tecnologia, alguma ação de transformação digital, algum acesso ao mercado de forma digital, né? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos mais de 30 rodadas de negócio virtuais aqui na região durante a pandemia. Isso é fantástico, isso é uma mostra de quebra de paradigmas, né? De você estar na sua casa, na sua empresa, conectada com empresas de São Paulo, do estado inteiro e de outros estados, provendo negócios, né? Algo que até então, antes da pandemia, existia, né, um grande receio que só poderia ter sucesso numa negociação presencial, como a gente já fez várias vezes, né? Então, passa por essa... E veja bem, para a gente entender a importância disso. Quando um empresário está dentro de um programa, de um projeto estruturado, como os mais de 20 que nós já fizemos nesse primeiro semestre, são 2.022 empresas que já passaram por esse programa mais amplo, né, de 2, 3 meses de acompanhamento, essas empresas começam a se sentir parte do todo e começam a se sentir um grupo.
E o que isso resulta? Não à toa, a nossa regional é uma das únicas do estado com 4 APLs reconhecidos pela Secretaria Estadual e pelo governo federal. Isso mostra claramente o nosso potencial, né, em reunir clusters, em reunir aglomerados, em ter entidades fortes como a SEC, né, que organiza, provoca, traz as oportunidades, mostra os nossos direitos e deveres das empresas, né, o que eles precisam ajudar e o que eles precisam receber de capacitação, o momento que eles precisam fazer. Então, isso mostra a nossa região começando a se organizar, tirando, né, volto a falar, essas barreiras que o digital veio e colocou abaixo todas elas. Né? Esses muros não existem mais. Você usou 2 expressões agora que talvez nem todo mundo que está nos acompanhando já tenha ouvido. A PL, que é o arranjo produtivo local, e o cluster. Né? Perfeito. Explica em poucas palavras o que é um APL e o que é um cluster. Tá ok. O APL, o arranjo produtivo local, ou a sigla em inglês clusters, né? Ou ainda os aglomerados, são união de empresas de um mesmo segmento, que trabalham no mesmo segmento, com objetivo em comum, organizadas dentro de uma região geográfica limitada. Né? Então, nós temos aqui, o Wagner citou, um APL super reconhecido, que é o de TIC, né, o de Tecnologia da Informação, coordenado pelo Parque Tecnológico, o APL Aeroespacial, nós temos um APL, né, um arranjo produtivo local de mel, aqui do Vale do Paraíba, e um arranjo produtivo local da produção de leite. Então, vejam bem, da produção primária, lá no agronegócio, até a aeroespacial. Então, esse agrupamento facilita a governança, facilita esse reconhecimento do Estado dentro de políticas de investimento, de incentivo, reconhece a região como um polo daquela ação, né? Valoriza a vocação da região, então é mais fácil de vir programas, projetos para cá, e quebra essas barreiras de governança. Então, nós somos, e é preciso dizer, em um levantamento muito recente, de talvez 30 dias atrás, do governo do Estado, de todos os arranjos produtivos, de todos os clusters aqui do Estado de São Paulo, somente 3 foram reconhecidos com um grau de maturidade elevado dentro da escala de estudo. E 2 deles estão aqui na nossa região. Então, isso é um orgulho grande e, volto a falar, é um norteador para a gente da importância do associativismo e do agrupamento, que é um papel fantástico aí que a SECRE vem desenvolvendo e vem fomentando também. Essa ideia do arranjo produtivo local, no fundo, é união e cooperação. A gente pode traduzir dessa forma, união e cooperação. E a gente vive a sensação no Brasil, que não é de hoje, ela já é longa, de polarização, pessoas defendendo seus próprios interesses. E não é só uma questão política atual. A gente pensa desse jeito desde sempre, né? Então, você pode pensar, né? O governo, o Estado está defendendo o lado dele, o empresário está defendendo o lado dele, o trabalhador está defendendo o lado dele, as corporações estão defendendo o seu próprio lado, e a gente não está indo muito longe com esse cabo de guerra, com um monte de gente puxando, cada um para o seu lado. E aí a gente entra, então, nessa história. Poxa, se o exemplo de um arranjo produtivo local, de um cluster, mostra que, com união, a gente consegue benefícios para muita gente, eu acho que a gente precisa aí fazer o quê? O desdobramento disso para, além do arranjo produtivo local, o entendimento do Estado, da sociedade, do setor produtivo, de que todo mundo precisa trabalhar dentro de um grande projeto que vai levar a gente ao desenvolvimento. E aí eu jogo a bomba agora na mão do Bruno, para ele tentar tirar esse nó. Bruno, como é que a gente consegue mudar o comportamento das autoridades, mudar o comportamento dos sindicatos, mudar o comportamento da área educacional, para que a gente possa efetivamente criar o ambiente que vai dar sustentação para esse processo de desenvolvimento? Porque a gente precisa de sustentação, ele precisa ter um apoio de longo prazo. Como é que a gente faz isso? Precisa de muita saliva? Bom, o primeiro ponto é que precisa de saliva, precisa ter comunicação. Se a gente não conseguir sentar à mesa e focar
naquilo que a gente tem convergência, em vez da gente ficar valorizando as coisas que a gente diverge, a gente não consegue avançar. Eu acho muito legal da fala do Jardel, ele falou que nessa situação da pandemia, muitas das barreiras elas caíram por terra, mas também é importante lembrar que muitas ficaram muito expostas, né? A escassez de matéria-prima, o nosso gap de infraestrutura e várias outras, né? E aí a gente chega num ponto de que, puxa vida, então vamos esperar que os nossos eleitos vão resolver tudo em todas as instâncias. E não necessariamente isso acontece quando a gente olha os desafios legislativos que acontecem numa esfera macro, né? Às vezes, assim, puxa vida, isso não aconteceu. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa conversar na nossa esfera local, né? O que a gente pode fazer para a gente se somar localmente? Como é que a gente pode fazer para a gente fortalecer as associações locais? Como é que a gente pode fazer para a gente se somar ao poder público local? Como é que a gente pode fazer para a gente construir pontes entre as empresas? Como é que a gente pode fazer para construir pontes com os funcionários, né? Como é que a gente pode fazer para buscar esses caminhos, né? Então, assim, isso acho que é um desafio muito grande, né? E eu acho que uma coisa, por exemplo, que eu posso falar que é muito relevante para a gente, na minha empresa a gente veio de um gap de mais ou menos aí 6, 7 anos de um dos segmentos principais da gente com um desafio enorme, que basicamente impôs que a gente tivesse que fazer um plano de ação super forte de redução de custo e trabalhando da maneira mais limpa possível. Isso significa que a gente desmontou uma série de sistemas que a gente tinha ali dentro. Hoje, nesse trabalho, nessa parceria, no âmbito da parceria da ASECS, Senai, Sebrae, a gente está prestes a começar, minha empresa, chamada TecDuto, e a gente foi uma das 17 empresas que participou desse projeto piloto de avaliação, e ali a gente está prestes a começar um trabalho de consultoria para mudar a mentalidade das pessoas e para estruturar, né, de uma maneira mais inteligente o sistema Lean, né? Então, veja, a gente está falando de educação de um lado, mas a gente também tem um apoio no sistema S do ponto de vista de gestão, e isso é muito legal, né? Quando a gente tem a possibilidade de a gente discutir um pouquinho sobre, poxa vida, política pública, e a gente tem a possibilidade do setor produtivo ter voz de alguma forma, e pegar e conversar e construir junto, isso acho que, Rui, é um caminho para a gente começar esse processo de mudança. A gente fala muito sobre indústria 4.0, mas você bem falou que a gente tem às vezes um gap que a gente está no 1.0. Sair do 1 para o 4 é muito difícil. Mas, poxa vida, se eu não consigo sair para o 4, então vamos começar no 2, né? Esse é o caminho que a gente tem buscado, e eu acho que não existe caminho melhor do que o diálogo. E é muito legal, porque nesse processo que tem acontecido de integração através do Mais Vale, a gente tem visto gestores públicos altamente sensíveis a essa importância da integração. A gente tem tido um apoio muito forte das prefeituras aqui de São José, de Jacareí, de Caçapava, de Taubaté. A gente tem tido visto a reação altamente positiva das instituições que têm dado, né, como um todo. Então, Senai e Sebrae, a gente não precisa nem falar, que são parceiros desde o princípio, né? Mas a gente vê que tem todo um conjunto de atores que estão altamente sensíveis a isso, porque o desespero é muito grande. Se a gente não mudar a realidade que está posta, quando a gente começar a sofrer os efeitos no futuro próximo do desemprego estrutural, né, dessa questão da tecnologia entrando e aumentando, mudando completamente o paradigma da competitividade no mundo, a gente vai ficar completamente fora. Então a gente vai ter que resolver como que a gente vai lidar com uma nação de desempregados, né? E eu acho que esse trabalho todo de diálogo, de integração, de soma, né, desde o micro até o macro, ele é altamente necessário e absolutamente urgente. Eu acho que esse pensamento que vocês estão trazendo aqui, essa visão bastante integral de envolver diferentes partes, ela é a essência desse projeto, do Mais Vale. Ou seja, ninguém sozinho vai fazer essa transformação. Ninguém sozinho vai conseguir desenvolver o seu segmento, porque se os outros não se desenvolverem juntos, o teu caminho é muito limitado. Então, essa possibilidade
de abrir esse espaço para conversa, mostrar efetivamente quais são os desafios e a disposição de promover a mudança, isso é super, super, super importante. E aí eu puxo o Wagner aqui para falar um pouquinho mais efetivamente sobre como a sociedade civil organizada, e aí um exemplo disso é uma associação como a SECRE, consegue articular essas transformações, Wagner. Como é que uma associação que representa um grupo de empresários do setor industrial consegue dizer para o Estado e para um sistema S, por exemplo, da importância da qualificação, de projetos de qualificação? Como é que você consegue sair efetivamente do olhar puro e simples do seu negócio para o ambiente onde você está inserido? Bom, primeiro eu busco resgatar a história da SECRE, né? A fundação da SECRE, ela ocorreu há quase 30 anos em torno de necessidades comuns, alguns desafios comuns que as empresas na região do Chacras Redondezas eles tinham, e eles se uniram e começaram a trabalhar. Questão de infraestrutura, de falta de asfalto, falta de energia elétrica, de água, enfim, aquilo que era básico para aquela região importante, industrial, eles se uniram e buscaram. Passaram-se os anos, os desafios que são entregues hoje para a SECRE já são diferentes, né? E nós, então, enquanto diretores da SECRE, enquanto dirigentes da SECRE e empresários, principalmente, nós estamos em contato direto com a pequena e média empresa, que é a base da economia no Brasil, né? O Jardel tem números mais claros a respeito, mas nós somos quase 99% da base da economia brasileira. Então, nós, enquanto empresários e dirigentes, nós estamos em contato direto com todos os empresários e sentindo as dores pelas quais eles passam. Então, nós sabemos o que é a dificuldade pela qual eles passam. Isso fica mais fácil para nós, então, interagir com todos os poderes, tá? Tanto o executivo, o legislativo, os centros de formação, e apresentar para eles como que funciona esse processo de dificuldade e necessidade de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, não necessariamente inovação são grandes sistemas, são grandes ferramentas, softwares ou máquinas. Muitas vezes a inovação ela está em melhorar algumas coisas simples. O empresário é muito comum, ele começa a frequentar a sua empresa todo dia, naquela mesma rotina de sempre, ele começa a não perceber que tem uma lâmpada queimada, né? E ele começa a perceber que a parede, não percebe que a parede está suja. Então, ele precisa, muitas vezes, de uma visita de alguém de fora para apontar para ele, olha, não dá para dar uma pintadinha nessa parede, essa luz que está apagada, ou então aquelas ferramentas que estão desorganizadas ali na mesa podiam estar de uma forma melhor. Então, isso a associação traz, esse olhar direto no dia a dia dos negócios e ligando essas pontes. Nós temos, a própria slogan da SECRE mudou, hoje nós nos apresentamos como uma associação das empresas do Vale do Paraíba, porque nós entendemos a necessidade dessa ideia de SECRE, né? Não de expansão regional física da associação, mas a expansão do conceito do que é uma associação, que as empresas na base, elas precisam se unir. Aí eu olho para o meu caso, enquanto empresário, que sou integrante do APL de TIC, aqui de São José dos Campos. No começo, quando nós sentávamos na mesa para conversar, estávamos ali entre concorrentes, né? Hoje nós somos amigos e nós começamos a trocar as nossas dores ali e isso foi positivo para todo mundo. Ou seja, não necessariamente um concorrente deve ser tratado como um inimigo. Ele pode ser também, para mim, uma fonte de consulta e de melhoria de algumas situações. Já houve casos de eu ligar para um concorrente meu e falar, olha, esse caminho aqui talvez vai te trazer problema com tal cliente, né? E a gente se ajuda. Eu acho que isso que é o fundamental. Quando nós nos unirmos, nós vamos trazer benefício para a região toda. A gente desenvolveu toda a nossa cultura, principalmente, vou usar isso como cultura ocidental, porque está muito claro para os países do Ocidente, o quanto a competição ela é o motivador aí, é o que impulsiona crescimento. Então, a gente foi moldado a pensar que para eu ganhar, alguém tem que perder, eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar na frente. E isso tem os seus limites, né? Ou seja, a gente não pode basicamente achar que isso é a regra única,
porque vai perder a oportunidade como essa que o Wagner trouxe de transformar concorrentes em aliados na defesa de interesses que são comuns, né? Primeiro, que todos passem a entender que interesses são esses, porque nem todo mundo está no mesmo momento da sua própria maturidade, né? Então, a gente precisa trazer todos para o entendimento do momento que esse grupo está vivendo. E aí, um grupo como a SECRE, que exemplifica tantas outras associações, tem essa função, né, de diminuir um pouco a competição e trazer um pouco mais de cooperação para conseguir resolver problemas que são comuns e que vão dar condições de que mais empresários consigam competir, principalmente com os concorrentes estrangeiros, né? Porque eu acho que hoje a gente tem sempre que bater essa tecla. Estamos em disputa internacional. Não é o meu vizinho que é o meu concorrente. Tem alguém do outro lado do mundo fazendo a mesma coisa que eu, e às vezes ele entrega para o meu cliente que está aqui no meu bairro mais barato, com mais qualidade do que eu estou entregando. Então, eu preciso resolver isso. Como é que eu faço? Né? E aí, eu vou jogar a bola para o Jardel. Jardel, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente colocar diferentes interesses em cooperação? Dá para fazer? É difícil? Você veja que interessante, né? O cooperar é muito difícil, Rui. Cooperar, ele dá mais trabalho. No grupo, a gente vai mais lento do que sozinho. São características da cooperação. Eu venho do Sul, e lá no Sul é muito, é claro e sabido, é uma região reconhecida, né, pelo cooperativismo, pelo associativismo, pelos agrupamentos, seja o nome que a gente queira dar. E as maiores ou melhores, ou que estão até hoje, uniões, agrupamentos, aconteceram em momentos de crise, né, especialmente das cheias, né, das enchentes, que todo mundo sabe que acomete lá Santa Catarina e a região. Por que eu estou falando isso? Porque em momentos de crise, que geralmente os grupos, as lideranças se tornam mais fortes, os grupos se tornam mais sólidos, e se entende o quanto o cooperar pode fazer uma grande diferença. A gente está passando por isso agora, né? E você citou um ponto crítico, né? A gente tem, de um lado, uma oportunidade que é de nos unirmos, de cooperarmos, de saber que, poxa, eu vou entrar num programa do Senai, do Sebrae, mas eu vou conversar com outros 40, 50, 80 empresários do meu mesmo segmento, né? Eu vou abrir as minhas dores para eles. Então, veja bem, é o que você falou, né? A gente já começa a ver regionalmente que são todos concorrentes e não consegue olhar, talvez, né, para esse, talvez é um olhar viciado, como já foi dito, olhar que é preciso cooperar. Por outro lado, a gente tem essa necessidade agora de união, de cooperar e de fortalecer o que já existe de instituições cooperativas. E muitas delas lideradas por gente que está doando o seu tempo, que são voluntários, né? Então, isso é fantástico, né? A gente ter líderes nascendo, surgindo, encarando problemas no momento de escassez de lideranças. Por outro lado, nós temos um momento de polarização, como já foi citado aqui, que está afastando as pessoas de cooperar, que está afastando pessoas que pensam diferentes de sentar numa mesma mesa, que está afastando empresas com posicionamento político, ideológico, seja lá o que for, de ver os seus problemas locais, né? Que está fazendo com que os empresários, as associações, os agrupamentos entendam que a solução vai vir de algum ente político, público, e não necessariamente. O Bruno falou muito bem isso. Enquanto a gente não se reúne e essas associações, esses agrupamentos não mapeiam as suas dores e puxam para si, né, a solução de algumas dores, a gente só vai ter uma solução possível, que é ficar sentado esperando que o poder público consiga trazer alguma solução, né? Essas pontes, né, que o Bruno falou, e muito bem. Então, sozinhos nós vamos mais rápidos, juntos nós vamos mais longe. Então, isso tem que estar claro no nosso meio. E também incentivado já com os novos líderes, né, incentivando essa sucessão de líderes
que é um outro desafio que a gente tem mapeado dentro das empresas, especialmente as pequenas empresas, as empresas familiares. O Gauá, o projeto Rota 2030, ele ajuda a resolver essas questões? Ajuda muito. Pegando um pouco desse gancho, o Senai ele tem uma plataforma que ele desenvolveu, mais de 10 anos de experiência em editais. Então, o Senai ele, lançou agora a plataforma de inovação para a indústria. Então, é uma plataforma que fica aberta o ano todo e tem hoje essa plataforma ela tem 7 programas de incentivo, inclusive com recursos não reembolsáveis, né? E vai muito nessa linha, na linha da cooperação, né? Então, você tem a primeira linha de inovação industrial, uma empresa aqui, você tem a aliança industrial, né? Você tem mais de uma empresa, olha que bacana, mais de uma empresa, elas sentam juntas e propõem uma solução para uma terceira. Aqui existe uma linha que foi aberta já em abril, mas ela vai ficar o ano todo, é por ordem de chegada, e aí é importante os empresários se organizarem e a gente estar preparado para as próximas oportunidades, mas você tem linhas de recurso para projetos que são feitos em conjunto, né? Inclusive a Rota 2030. Então, a Rota 2030 também tem uma linha de fomento específica que você coloca mais de 2 empresas para resolver um problema, né? A gente está falando de sistemistas que se organizam e é importante que eles tenham o KNAI industrial e que sejam da linha de automobilística. E é um projeto que tem esse foco mesmo para os sistemistas, né? A parte de ferramentaria, logística, processo. Então, esse edital, ele pega micro, né? Ele vai até na startup. Então, tem uma das plataformas é uma empresa âncora que tem os seus problemas, ela coloca o recurso dela de PDI, o Senai, ele, até um limite, ele vai e dobra esse investimento, né? E é específico para startup, né? Então, olha só, essa plataforma está disponível na internet, né? Plataforma de inovação da indústria. São 7 rotas, você olha ali e escolhe aonde se encaixa. Então, você tem 2 para as empresas, uma âncora com startup, você tem aliança industrial, tem uma específica com a Embrapa, 2 internacionais, né, República Tcheca e a Inova com a Suécia, e você tem 2 da Rota 2030. Então, uma específica para a aliança e uma específica para a startup. Então, esse processo da cooperação é muito importante, porque a gente precisa realmente se unir e entender que realmente a gente precisa trabalhar juntos. Então, o Senai, percebendo isso, já tem na sua plataforma de inovação recursos de fomento que estimulam essas empresas a trabalharem juntas. A gente está chegando nos minutos finais e eu quero fazer uma rodada mais rápida, pedindo para vocês apontarem para o futuro. O que vocês estão fazendo nesse momento que promove essa transformação? Quais são os projetos que estão no radar de vocês? E como é que eles vão dar esse passo em direção ao desenvolvimento? Vou pedir para ser um pouquinho mais curto, porque a gente está nos minutos finais, mas é super importante que as pessoas saibam que passos são esses que estão sendo dados. O Gal, eu vou jogar de volta a bola para você e diz para a gente quais são os projetos principais que o Sistema S, através do Senai, está realizando para o desenvolvimento do setor produtivo aqui no Vale do Paraíba. Bacana. A gente vai trazer até o final do ano o UpLab, que é um hub, o nosso hub que olha a parte de inovação. Então, ali a gente está falando de acelerar, de levar a cultura do intraempreendedorismo, que foi falado pelo grupo. Então, até o final do ano, a gente está com esse Senai com um olhar de inovação.
A gente tem uma vertente muito forte para a área de construção civil, então a gente também está preparando uma pós-graduação de BIM para construção civil. A gente está quase na forma, até ainda em breve a gente lança um curso em parceria com o cluster aeroespacial, é um curso de aprendizagem, o primeiro curso de aprendizagem industrial de usinagens especiais para o setor aeroespacial e defesa. Vai ser lançado, vai começar aqui em São José, depois ele vai para Campinas e Botucatu. Então, esses são os olhares, né, além da rota da transformação digital. Então, esses são os olhares e a parceria com o Sebrae, muito forte até o final do ano. Nós temos aí um desafio de colocar quase 1.000 matrículas gratuitas nas prefeituras aqui de São José, Paraibuna, Jambeiro e todo o litoral norte. Então, essa é uma parceria bacana com o Sebrae. Então, esses são os desafios para esse ano. Então, muito obrigado. E o foco da parceria com a SECRI qual é? A parceria com a SECRI, a gente está com o Senai dentro da SECRI, né? A gente está rodando essa rota da transformação, esse olhar da transformação digital, esse é o grande programa. A gente tem um curso agora, também em parceria com a Gerdau e a SECRI, de robótica, junto com o SESI. Esse é o foco. Eu quero operar, o Senai vai operar dentro da SECRI, em parceria com a SECRI, para oferecer cursos e consultoria. Legal. Ogawa, obrigado. Agora, Jardel, a bola está com você. Qual é a visão aí do Sebrae para os próximos passos para o desenvolvimento da região? O que está no radar de vocês? O que vocês estão fazendo em conjunto com o Senai? O que vocês estão fazendo em conjunto com a SECRI? Conta para a gente ir encerrando aqui. Perfeito. Primeiro, junto com nossos colegas aí do Sistema S, olhar a nossa região, né? Eu trabalho com 3 Senais, né? Então, mandar um abraço para os outros diretores, para o Fernando, para o Thales também. Então, as nossas 18 cidades, nós dividimos em 4 territórios, para levar em conta mais ainda a vocação desses territórios, né? O histórico e as necessidades desses territórios. Dentro desses territórios, Rui, a gente está, no segundo semestre, fomentando ainda mais a educação empreendedora, como já foi dito aqui, desde as escolas de ensino básico, médio e técnico, inclusive técnico dentro com as escolas do Senai e do Senac, do SESI. Nós vamos acelerar agora, vamos lançar um programa de aceleração para inovação na indústria, em parceria com vocês, dentro desse diagnóstico que vocês já estão fazendo também. Vamos disponibilizar agora, final de julho, se eu não me engano, comecinho de agosto, 100 vagas para os empresários da SECRI de indústria para trabalhar gestão, inovação, mapeamento de processos, né? E trazer soluções de tecnologia via Sebrae Inova e Sebrae Tech, tá? Tudo isso 100% subsidiado pelo Sebrae. Então, durante a pandemia, a gente está cuidando muito disso, de levar esses programas sem custo para as nossas empresas. E a gente lançou um programa, né, de inovação, mas inovação que vocês já conhecem, que é tradicional a gente apoiar, que é o ecossistema de inovação que a gente tem aqui na região, e um foco só, que é fazer com que empresas de tecnologia, de inovação, de TIC, tragam soluções para os pequenos negócios, que é um processo grande de disseminar, né, de deixar isso acessível, essas soluções de tecnologia para os pequenos negócios também de forma gratuita. Isso já está acontecendo. As empresas de TIC já citadas aqui são um grande exemplo, que deixaram de ser empresas clientes e passam a ser agora também, além de clientes, fornecedoras de soluções via Sebrae para 2.000 pequenas empresas do Sebrae. E, por último, a gente lançou agora, 15 dias atrás, 3 semanas atrás, um programa chamado Consórcio Empreendedor, onde a gente quer levar inovação e apoio para o setor público, para as prefeituras, para os nossos consórcios de municípios. Resumidamente, são 8 temas internos que o Sebrae vai levar internamente para a prefeitura, facilitando a desburocratização da prefeitura, a gestão de inovação lá dentro dessas prefeituras, a facilidade de acesso das empresas
a essas informações. Então, se chama Consórcio Empreendedor esse projeto, a SECRE esteve com a gente no lançamento desse programa, o Wagner esteve com a gente, com os nossos prefeitos, e isso é uma forma de melhorar o ambiente empreendedor, que é um dos nossos principais focos para essa retomada no segundo semestre, né? Ou mitigação desses problemas que ocorrem até agora, né? Os empreendedores têm que ter facilidade para acessar e para empreender. Legal, legal. Bom, agora eu jogo a bola para o Wagner e para o Bruno, para que vocês possam aí fazer as considerações finais. Eu acho que esse programa foi bem interessante, porque a gente mostrou que esse processo de qualificação, ele é necessário, esse processo de educação, né, ele é necessário em todas as frentes, desde o chão de fábrica até a gestão pública, para permitir que a gente se desenvolva. E aí eu vou jogar a bola primeiro para o Wagner. Wagner, suas palavras finais sobre esse nosso grande objetivo. Obrigado ao Gal, obrigado ao Jardel pela presença, por doar esse tempo para conversar conosco. O objetivo nosso, no final das contas aqui, é gerar emprego, é gerar renda, gerar riqueza para a nossa região. Nós vamos construir essa riqueza para as futuras gerações, né? Construir um país melhor, uma situação para que as crianças que vão nascer e também os nossos filhos possam sempre desfrutar de um ambiente melhor de vida. Muito obrigado. Bruno, a palavra é sua. Eu queria principalmente agradecer, acho que em nome não só em nome da minha empresa, mas em nome das empresas aqui na região, a Senai, o Sebrae, a SEC, né? E não só as 3 instituições, mas a todas as instituições que têm buscado esse tipo de mentalidade, de buscar somar. A gente falou aqui sobre cluster, a gente falou sobre falou sobre corrupção, né? A gente entende que se quer alguma mudança, essa mudança ela tem que começar pensando em que cada um de nós possa ser agente de transformação, que a gente possa ser parte desse processo de mudança. Não importa se eu sou um trabalhador em algum lugar, se eu sou empresário, se eu sou um agente numa associação de representação de qualquer categoria, se eu sou um agente público, né? A mudança, ela começa com a gente, né? E aí, quando eu vejo um debate de um nível tão legal, e quando eu olho, por exemplo, os gaps que a gente tem, que a gente tem em relação a operar para gerar valor aqui na nossa região, e o apoio que a gente tem tido em relação a cada um de vocês, eu acho que, assim, tem esperança, né? Então, assim, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Rui pela essa oportunidade, e, poxa, vamos continuar, vamos seguir avançando, e muito, muito obrigado. Legal, gente. Eu acho que o papo hoje foi realmente maravilhoso, porque falou muito de união, falou muito de desenvolvimento, e vou voltar a usar uma palavra que eu já repeti algumas vezes nesse nosso encontro, uma visão integral, integradora, de união, e sempre pensando que a gente precisa, nesse momento, como o Jardel disse, ir mais longe, e nem é tanto... A gente precisa da velocidade, a gente precisa que as coisas sejam rápidas, mas não adianta um voo curto, tem que ser um voo longo. Então, a gente precisa estar junto para fazer com que esse voo seja nos leve efetivamente aonde a gente está indo. E eu queria só trazer meu último depoimento aqui. Muito recentemente, durante essa crise, eu tive uma conversa com um empresário, e ele teve que fazer muitos desligamentos na empresa dele, em decorrência de tudo que estava acontecendo. E, sinceramente, eu vi no olhar dele o quanto ele estava desapontado com aquela situação, e ele estava abalado em desligar os colaboradores que estiveram com ele durante tanto tempo. Então, eu acho que é um momento difícil para todo mundo, e por isso que a união, nesse momento, ela é bastante importante. Sem isso, a gente não vai conseguir botar as coisas no lugar e voltar a crescer. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, as presenças do Maurício Ogawa, diretor do Senai Santos Dumont de São José dos Campos, e do Jardel José Busanello, que é o gerente regional do Sebrae aqui na nossa região, e também a presença do Bruno Frossar e do Wagner Siqueira, que são os diretores da SECRE, e agradecer também à a Rádio TV Imprensa, que nos apoia nesse projeto. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá.
Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.